Então, primeiramente, bom dia a todos, tá? Hoje nós vamos ver os tipos de sujeitos. Então, existem 5 tipos de sujeitos. Antes, eu quero pedir para que alguém me lembre quais são os termos essenciais dentro da sintaxe. Ficaram mudos? Sempre composto, oculto, interminado e inexistente, é? Não, querida. A pergunta Não? foi: quais são os termos essenciais? Lembra que lá na sintaxe, Sujeito predicado. lá na sintaxe, a gente aprendeu que, primeiro, o que é sintaxe? É a relação existente entre as palavras. Segundo, que ela é dividida em 3 termos: essenciais, integrantes e acessórios. E acessórios. Isso. Os termos essenciais é o que a gente está vendo. Então, ele é formado por 2... Vamos lá? 2 termos. Quais são? Sujeito. Predicado. Isso. Então, o sujeito e o predicado. Então, esses são os termos essenciais. Por enquanto, nós estamos vendo o sujeito. E aí a gente vai descobrir que existem 5 tipos de sujeito. Perdão, 5 tipos de sujeito. Ok? Quais são eles? Agora sim, Lorena. Simples, composto, oculto, desinicial, indeterminado e inexistente. Tá? Bom, eu coloquei uma charginha aqui. Lê para nós, Lorena. Consegue? Sim. Nessa frase, quem é o sujeito? O governador não valoriza os professores. Bom, o sujeito que não deve ser. Bom sujeito não deve ser. Aí é um trocadilho, na verdade, né? Porque Sim. o sujeito aí que ela está pedindo é um, e ele está falando, e ele está trabalhando uma outra conotação de sujeito, tá? Então, eu coloquei só para esclarecer um pouquinho, porque quando a gente fala em termos essenciais da oração, a gente fala do sujeito em si, que é o ser de quem se informa algo. Então, o ser de quem se informa algo. Então, o governador não valoriza os professores. Quem não valoriza os professores? O governador. Ah, tá. O governador. Então, ela estava perguntando isso daqui, ó, o governador. Só que o que o menino assim, entendeu para ele? Que era um sujeito, uma pessoa. Isso. Muito bem. Então, ele não analisou a frase. Ele analisou o conceito da frase, tá? O que vem embutido dentro da frase como sentido, tá bom? Mas, olha só. Vamos lá. Sujeito simples. O que a gente aprendeu do sujeito simples? Ele só possui um núcleo exposto. O que quer dizer exposto? O que quer dizer tem... exposto? Que a gente consegue visualizar. Isso. Então, por exemplo, ó, Deus é perfeito. Quem é perfeito? Deus. Vocês viram que eu busquei lá o verbo primeiro para fazer a pergunta, né? Então, quem é perfeito? Deus. Quem lhe torturava os últimos dias de vida? A cegueira? Isso. E quem pastavam? As vacas brancas e malhadas. Aí, Caio, detalhe. Você observou que tá vacas brancas e malhadas? Agora, quem é o núcleo aqui? Vacas. Isso. Porque, detalhe, o sujeito simples, como ele é formado apenas de um só núcleo, você sempre vai buscar aquela palavra mais importante dentro do termo. Tá? Aí vem, que a gente viu, o sujeito composto. O que é o sujeito composto? Ele tem mais de um núcleo. Isso, e também vem expresso na oração. Então, olha os exemplos aqui, ó. Quem pastavam? As vacas brancas e os touros pretos. Vocês não sabem o que eu acho de essa frase. Então, ó, o núcleo é vacas e touros. Aqui, quem lhe torturavam os últimos dias de vida?
A A cegueira e a cegueira. pobreza. E a pobreza. Então, cegueira, A cegueira e pobreza. pobreza. Quem são agravantes das doenças daquele povo? Fome Fome e e desidratação. Então, vocês estão observando, ó, o sujeito composto. Ele está inserido na frase, você consegue percebê-lo, tá? São mais de um núcleo. Então, esse é o sujeito composto. Então, nós vimos o simples, o composto, o oculto, que é também chamado de sujeito elíptico. Vocês vão ouvir muito esse termo. Isso daí é da terminação, né? Principalmente no ensino médio. Ou desinencial. É determinado pela desinência verbal e não aparece explícito na frase. Aí tem um detalhe, que eu queria que vocês prestassem atenção. Quando fala que é determinado, então, por que ele é determinado? Porque você consegue encontrá-lo, percebê-lo. Por exemplo, eu posso dizer que o sujeito composto é um sujeito determinado composto? Sim. Eu posso dizer que o sujeito simples é um sujeito simples determinado? Sim. Sim. Tá? Porque a gente consegue percebê-lo, tá? Então, esse termo determinado, ele te dá margem para você... Professora, Oi. qual tipo de sujeito a gente não consegue perceber? Calma aí, a gente vai chegar lá. Você está querendo... tá bom. Tá? Eu tô querendo que você Certeza que é perceba inexistente. a questão do determinado para chegar nele, para você perceber a diferença, tá? Então, olha só. Também chamado de sujeito elíptico ou desinencial, é determinado pela desinência verbal e não aparece explícito nas frases. Então, quem estamos sempre alertas? Quem estamos? Nós. Não está explícito aqui, ó, na frase, mas pela terminação verbal, vocês viram que está bem destacado, você sabe que é nós, certo? Olha só, os pais terminaram a reunião. Quem foram embora logo em seguida? Não foram os pais? Aí, detalhe, essa frase, vocês viram que são duas frases juntas? Aqui, esse foram embora logo em seguida, é quando você trabalha a contextualização. Quer dizer, vem algo à frente dele para você saber quem foram embora. Por isso que ele é oculto. Quando você vai analisar essa frase aqui, ó, você vai colocar sujeito oculto, porque anteriormente a ela, você tinha o sujeito, que é os pais. Agora vocês vão entender por que eu chamei a atenção de vocês sobre essa estrutura. Eu não tenho reposição também? Tipo, os pais terminaram... muitas vezes, Lorena, vocês podem confundir esse tipo de sujeito com este daqui, ó. Sujeito indeterminado. Tá? O que é um sujeito indeterminado? É um tipo de sujeito que não aparece explícito na oração por ser impossível determiná-lo. Apesar disso, sabe-se que existe um agente da ação verbal. Exemplo, dizem que a família está falindo. Quem dizem? Eles. Eles quem? A gente não consegue. Agora, se eu tivesse uma frase, presta atenção, se eu tivesse uma frase anterior a essa, tipo assim, ó, Lorena, Léo e Renato perceberam ou foram no seio da família e dizem que a família está falindo. Então, quem dizem que a família está falindo? Lorena, Léo e Renato. Tá vendo? Eles. Entendeu? Então, se tivesse essa frase anteriormente a essa frase aqui seria sujeito oculto. Mas como ela está isolada, ó, dizem que a família está falindo. Se ela está isolada, quem são eles? Você não consegue determinar quem são eles, tá? E aí tem um detalhe muito importante que eu coloquei aqui no outro quadrinho. Isso daqui, ó. Tem duas situações em que a gente vai observar o sujeito indeterminado, certo? Quando ele está na terceira pessoa do plural, ok? Ó, dizem que a família está falindo. Ou disseram que morreu do coração. Quem disseram?
Eles quem? A gente não consegue sabemos. determinar. Ou fizeram o trabalho. Quem fizeram o trabalho? Eu não consigo sabemos. determinar. Certo? Essa é uma situação. Outra situação que pode ocorrer o sujeito indeterminado é nessa daqui, ó. Precisa-se de mão de obra especializada. Quem precisa-se de mão de obra especializada? Ele. Sabe. É uma pessoa, alguém. Mas a gente não sabe quem é esse alguém. Aí, presta atenção aqui, ó. Detalhe importante. O verbo está na terceira pessoa do singular, precisa, ele precisa, e ele vem junto desse índice de indeterminação aqui. Esse pronome ser aqui, ó. Vocês estão vendo? O ser. Quando eu falo assim, ó, trabalha-se muito na fábrica, também é uma frase que tem indeterminação aí do sujeito, que é um sujeito indeterminado. Você não consegue identificar o sujeito indeterminado. Então, quando você vai lá na análise sintática, que você tem que procurar o sujeito, o que você vai colocar no sujeito? Simplesmente sujeito indeterminado. E você não vai ter núcleo, não vai ter nada, porque não existe. Tá certo? Entenderam até aí? Uhum. Eu vou, depois que a gente terminar aqui os slides, eu vou lá no quadro dar outros exemplos de sujeito indeterminado, tá? Vamos lá. Tá. Só que além do simples, vamos voltar lá, então. Ó, vou voltar aqui, ó. Além do simples, do composto, do oculto e do indeterminado, a gente tem um último, certo? Que é esse aqui. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Tá? Aí eu coloquei uma charginha aqui, ó. Faz tempo que não me vejo. Era a Burca. Certo? Olha só. Vamos tentar entender o que é um sujeito inexistente, que é o último. Tá? O que é um sujeito inexistente ou oração sem sujeito? Então, se é uma oração sem sujeito, é uma oração que você vai analisar e você não vai encontrar de forma alguma esse sujeito. Vai existir somente o predicado, tá? Então, como reconhecer? Primeiro, o fato não é atribuído a nenhum sujeito. Ocorre quando os verbos são impessoais. Quer dizer, você não consegue identificar a pessoa. Por exemplo, olha só, chove muito no Amazonas no início do ano. Quem chove muito no Amazonas no início do ano? Tem alguém que chove aí? Uma chuva. Então, Renato, então se não tem alguém aí, ele é inexistente, não existe o sujeito, tá? Ó, verbo haver no sentido de existir. Verbos fazer e ser, indicando o tempo passado. Então, eu coloquei aqui, ó, há alunos na classe. Quem há alunos na classe? Tá vendo? Porque eu não ensinei a vocês de que você primeiro busca o verbo e depois de buscar o verbo, você faz a pergunta, quem? Tá? Quem há alunos na classe? Não tem como você analisar dessa forma. Quem faz 2 semanas que não a vejo? Quem era a tarde da noite? Quem fez frio noite passada? Então, são verbos aqui, ó, que você não consegue identificar a pessoa. E se você não consegue identificar a pessoa, não existe sujeito. Aqui, ó, verbos indicando fenômenos da natureza. Foi o primeiro que eu vi aqui para vocês, ó. Chove muito no Amazonas no início do ano, tá? Então, são essas regrinhas aqui, ó, que vão dar margem para vocês perceberem que, muitas vezes, numa oração, não vai ocorrer o sujeito. Por isso que ele é um sujeito inexistente, tá? Então, quais são os sujeitos mesmo que a gente tem dentro dos termos essenciais lá? Sujeito simples. Simples, composto. Isso, aí vamos pensar assim, sujeito determinado simples, sujeito determinado composto, sujeito determinado oculto,
Por que que ele é determinado? Porque você consegue percebê-lo, tá? Agora, o indeterminado é aquele que não aparece explícito, certo? E você não consegue determinar, de certa forma, quem são eles ou quem é ele, tá? E tem duas formas que a gente vai observar o sujeito indeterminado. Na terceira pessoa do plural, o verbo, ou na terceira pessoa do singular, acrescido. Quando eu falo acrescido, é que está mais aqui, ó, mais o C. Está acrescentando um C. Isso. E o sujeito inexistente, tá? Então, eu fiz aqui mais ou menos, aqui, ó, eu coloquei alguns exemplos de oração sem sujeito. Vocês viram aqui, ó, aqui tá sujeito inexistente, mas eu também posso usar esse termo, oração sem sujeito, tá? É igual o oculto lá, pode ser oculto, desinencial ou elíptico. O sujeito inexistente ou oração sem sujeito, tá? Então, olha só esses exemplos aqui, ó. Lê para mim, Léo, fazendo favor, as frases. Choveu torrencialmente no Rio de Janeiro. Faz anos que ele viajou. Havia homens interessados no carro. Houve muitos acidentes na BR-153. Há anos que não o vejo. São 12 horas. É 1 hora. Está frio. Então, gente, olha, vocês viram que os verbos estão destacados aqui? É para você analisar essa frase aqui. Então, essa frase não tem sujeito. Tá certo? Não tem sujeito. Aí, resumindo, ó, quais são os tipos de sujeito, então? 5. Sujeito simples, composto, desinicial, o indeterminado e o inexistente, tá? No livro de vocês, lá na página, abram aí na página. Vou falar aqui para vocês agora. Estou abrindo aqui também. Está bem no início aí. Eu tive que me interromper para dar continuidade. Página 21. Página 21. Os alunos que estão entrando agora perderam algumas explicações. Essa aula está sendo gravada e aí qualquer dúvida vocês voltem lá, tá? Lá no link da aula. Ou entra no meu canal. Ok? Olha só. Na página 21 tá assim, ó. Como você pode estudar? Estudo da língua. Não é uma sessão para decorar, mas para questionar e levantar problemas. O trabalho com os conhecimentos linguísticos requer persistência. Leia e releia os textos e exemplos, discuta e converse. Então, Lucas Carbone, aí tá assim, ó, tipos de sujeito, oração sem sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Tipos de sujeito e oração sem sujeito. Então, o livro considera o simples, composto, desinencial e indeterminado os sujeitos pré-existentes, né? E o sujeito inexistente não existe. Ele está dando essa ideia aqui, tá? Então, lê para mim o primeiro exemplo. Nas asas do seu cavalo vem um mundo de vassalos. 2. Nas asas do seu cavalo vem a tristeza do mundo. 3. É a 3 também? Lá vem nas asas do vento o lamento da saudade. Então, vamos pensar assim, ó. Quem é o verbo do primeiro exemplo? Vem, não? Vem. Vem. Então, quem vem nas asas do seu cavalo? O mundo amanhecendo? De vassalos, um mundo de vassalos. Ok.
Na segunda, Eloá, lê para mim. Quem é o verbo? Peraí, Peraí, tia. Você tá falando na segunda o vento e a chuva fizeram? Meu amor, o Lucas Carbone não leu 3 exemplos aí? 3 versos? É o segundo Sim. verso. O segundo verso. Quem é o verbo aí dentro do segundo verso? É vem também. Ó, o primeiro verso está assim, ó. Nas asas do seu cavalo vem um mundo de vassalos. O verbo é vem, certo? Então, olha a Certo. pergunta que a tia Nívia vai fazer. Quem vem nas asas do seu cavalo? Um mundo de vassalos. Então, o mundo de vassalos vai ser o quê? O sujeito, certo? Então, vocês já circulam aí, ó. Um mundo de vassalos. Na 2, ó, o segundo verso. Nas asas do seu cavalo vem a tristeza do mundo. Quem é o verbo? Vem. Vou fazer a perguntinha novamente. Quem vem nas asas do seu cavalo? Um mundo de vassalo. A tristeza do mundo, gente. A tristeza do mundo é o sujeito. Tinha Presta achado que você atenção estava no que eu estou falando da lendo. ruim. Ó, lá vem nas asas do vento o lamento da saudade. Então, quem lá vem nas asas do vento? O lamento da saudade. Ai, ótimo. Quem falou aí, parabéns. Então, eu circulei aqui, ó. O mundo de vassalos, a tristeza do mundo, o lamento da saudade. Então, esses 3 aqui são sujeitos. Porque na letra A pede para vocês copiarem no caderno o sujeito de cada par de versos. Isso aqui são pares. Por isso que tem essa barrinha aí separando, tá? Mas se você for analisar, é um par de versos que é uma frase só, tá? E aqui ele pede para você buscar o sujeito. Então, como é que eu busco o sujeito? Primeiro eu procuro o verbo. Depois eu pergunto para o verbo, quem? Quem vem nas asas do seu cavalo? Um mundo de vassalos. Quem vem nas asas do seu cavalo? A tristeza do mundo. Quem lá vem nas asas do vento? O lamento da verdade, da saudade. Tá certo? Então, aí ele pergunta assim na letra B. O sujeito sempre apresenta uma palavra que é a mais significativa, ou seja, o núcleo. Aponte o núcleo do sujeito dos versos. Então, lá no verso 1, que é um mundo de vassalos. Quem é o núcleo? O mundo de vassalos. Tem alguém aí? Eu acho que é vassalos. Não. Mundo. Porque se você fala um de vassalos vem nas asas do seu cavalo, quem é esse um de vassalos? Ninguém, não dá para saber. Entendeu? Não dá para saber. Então, é diferente quando você fala mundo vem nas asas do seu cavalo. Olha a diferença. Tá? Então, mundo é o núcleo. E a tristeza do mundo, quem é o núcleo aí? Tristeza. Tristeza, muito bem. Tristeza. E o lamento da saudade, quem é o núcleo aí? Saudade? Lamento. Lamento. Ah, poxa vida. Tá? Você não vai falar o da saudade lá vem nas asas do vento. Ah. Entendeu, Lorena? Você tem que buscar a palavra correta. Quem foi que falou para mim na aula passada que fez esse trocadilho, esse jogo para saber quem era o núcleo? Acho que foi a Esbriça, não foi, Esbriça? A Esbriça está aí? Esbriça? Se ela não falta lá, não.
vou interromper o compartilhamento. Vou interromper aqui. Tá? Porque a gente já está no livro, ok? Olha só, na letra C ele está falando assim, ó. Os núcleos que você apontou pertencem à mesma classe gramatical? Sim. Aqui está tudo funcionando como substantivo. Gente, eu estou fazendo a número 1 com vocês aí. Tá? Estou fazendo a número 1. Então, na letra A, você vai copiar o sujeito de cada par de versos, que é, no verso 1, um mundo de vassalos. Perdão, verso não, exemplo 1. Exemplo 1, o mundo de vassalos. Exemplo 2, a tristeza do mundo. Exemplo 3, o lamento da saudade. Ele pede para você identificar o sujeito. Nós identificamos juntos aí. Na letra B, ele pede para você identificar o núcleo do sujeito. Então, no primeiro exemplo, mundo. No segundo exemplo, tristeza. No terceiro exemplo, lamento. Tá? E na letra C, ele pergunta, os núcleos que você apontou pertencem à mesma classe gramatical? Sim. Todos eles funcionam, ó, sim. Todos eles funcionam como substantivo. Tá? Vou até escrever aqui. Funcionam como substantivo. Pessoal, vocês estão dormindo, né? Tô vendo aí. Página 22. Eu nem vou fazer a 2 aqui por enquanto. Página 22. Abram aí. Aí ele traz toda uma explicação, tipos de sujeito, tá? Julietinho, você tá junto comigo aí? Oi, prof. Eu ia até pedir para você ler, mas lá na página 23, observa aí na página 23, tem um quadrinho pequenininho aí, cheio de pontinho, que está assim, ó, como identificar o sujeito. Lê para a tia Nívia, fazendo um favor. Aonde, prof? Eu abri aqui. Página 23. Uhum. Aí do ladinho tem aí um quadrinho cheio de pontinho, vermelhinho. Tá vendo? Tá. Então, como identificar o sujeito? Lê para nós. Tá bom. Há duas regras práticas para identificação do sujeito. Perguntar quem ou o que ao verbo, ou então identificar o predicado e incluindo localizar o sujeito. Isso. Ou excluir. É o que eu ensinei para vocês, gente. Tá? Então, primeira coisa, você vai identificar o verbo. Depois você vai fazer a perguntinha, quem? Eu não aconselho vocês a usarem o que, porque quando nós formos ver os termos integrantes, vocês podem se confundir muito, tá? Então, é quem mesmo. Vocês vão usar sempre o quem, porque fica muito mais fácil para vocês compreenderem, tá? Se acabar o link, vocês entram no mesmo, tá bom? Ok? Falta menos de Naquela hora lá, a Yasmin disse que a internet dela estava ruim, aí ela não conseguiu responder. Tá. Então, No mesmo, tia? se acabar o link aqui, vocês entram no mesmo, tá bom? Vamos lá na página 24. Abram lá na página 24. Abriram?